Queridos, então hoje é a nossa terceira mensagem, ok? Vamos dar uma recapitulada rápida, né, no que nós falamos até aqui. A primeira mensagem, a ideia foi, nós temos uma ideia geral da carta, né, onde nós destacamos, né, que nós precisamos ter uma compreensão da suficiência de Cristo. Onde Paulo nos coloca, né, e eu pontuei 4 coisas para vocês, né, em que Cristo, a suficiência de Cristo é a solução para, primeiro, quem lembra? Sincretismo, né, essa ideia de você pegar ideias de várias religiões, filosofias e juntar com o cristianismo. Segundo, legalismo, né, a ideia de você se apegar à lei como um meio de salvação ou de conquistar a benevolência e a bondade de Deus, a graça de Deus. Terceiro, o ascetismo, que é a ideia de autopunição, né, infligida para você, de alguma forma, expurgar os seus pecados, né, e se aperfeiçoar e crescer através desse ascetismo, mortificando a carne, né, por meio dessas regras. E quarto, o misticismo, né, que é essa ideia de visões, né, de transes espirituais, né, de contatos com seres espirituais, ou adorações, adoração a anjos, né? Então isso é o misticismo. E na segunda mensagem, que ficou meio escondida dentro da primeira, infelizmente, né, nós pensamos, né, que para uma vida plena nós precisamos ter uma compreensão da nossa união com Cristo. Entender que quando nós nos convertemos, o Espírito de Cristo, né, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, ele nos une de tal forma a Jesus, de tal forma assim que nós de fato estamos unidos a Ele, que quando Ele morreu na cruz, nós morremos juntos. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntos. Quando Ele foi glorificado, nós somos glorificados juntos. Por isso que Paulo diz aos Efésios, né, que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Porque nós estamos em Cristo, unidos com Cristo, que é o chamado doutrina da união mística, que ficou meio ruim por causa da ênfase negativa que eu dei para o místico, né? Místico significa misterioso, né? Então, nós temos uma união misteriosa com Jesus que nós não compreendemos totalmente. Aí, misterioso já tem outro significado, né? Mais de incompreensível, né? Já é o sentido atual da palavra misterioso, né? Então, nós temos essa união espiritual, misteriosa com Jesus, através do Espírito Santo, de maneira que nós morremos, ressuscitamos e somos glorificados, e somos santificados também com Ele. Por isso eu estava conversando com os irmãos ali, né, eles pararam para conversar, e nós estávamos falando, né, que quando nós vimos que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, e depois Paulo diz, né, já, mas não no passado, mas no nosso presente, que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, que nós devemos nos despir, né? Ele não está querendo dizer que agora nós fazemos por nós mesmos, né? Cristo já fez uma parte por nós, sozinho, e agora ele fala, agora se vira, você faz a outra parte, agora você faça morrer. Não, não é isso. A ideia é que, porque nós estamos unidos com Jesus, nós já morremos, já ressuscitamos, já fomos santificados, já fomos glorificados. Mas agora nós devemos, em Cristo, e com o poder que Cristo supre, nós devemos fazer morrer cada vez mais o restante do pecado, da pecaminosidade que é em nós. Devemos nos despir cada vez mais desses velhos hábitos que nós já abandonamos e já morremos para eles. E devemos agora nos renovar desse novo homem, nos vestir de um novo homem em Cristo Jesus. Ou seja, tudo é em Cristo. É por isso que no título eu coloquei, né, que o que nós devemos fazer em Cristo. É o que Cristo fez por nós, ou fez em nós, me desculpem, eu coloquei no título, e o que nós devemos fazer nele. É nele, é sempre nele. Ou seja, irmãos, nós precisamos dessa vida em Cristo para realmente termos uma vida plena. Entender que nós estamos unidos nele. E se nós podemos vencer o pecado, é porque nós estamos nessa união espiritual, misteriosa com Jesus. Então nós temos essa capacidade que vem dele. Nós não somos suficientes para fazer isso sozinhos. Nós só podemos fazer porque a vida dele está em nós e a nossa vida está nele. Nós temos essa união maravilhosa, espiritual, incompreensível com Jesus Cristo. E hoje, irmãos, nós vamos para a nossa terceira mensagem e nós vamos pensar, né, que para viver plenamente nós precisamos compreender nossas relações em Cristo. Primeiro nós precisamos entender que nós estamos unidos a Cristo e temos uma relação com Ele.
mas devemos entender agora que as nossas relações sociais, né, interpessoais, elas também têm a ver com Cristo. E nós precisamos viver as nossas relações em face desse novo relacionamento que nós temos com Jesus, dessa união que nós temos com Ele. Eu convido você, então, a ler a palavra de Deus em Colossenses. Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 a 11. Desculpa, 1 a 17. Depois, nós vamos ler aos poucos, né, à medida que a gente for pensando, nós vamos ler do 18 até o 4:1. Ok? Então, Colossenses, capítulo 3, verso 1 a 17. Vamos orar primeiro? Senhor nosso Deus, amado Pai, nós clamamos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua bênção, pela ação do Teu Espírito Santo. Foi Teu Espírito, o Espírito do Teu Filho Jesus Cristo, quem inspirou essas palavras, quem a preservou através dos séculos para que a tivéssemos hoje incorruptível, mas é também o Teu Espírito Santo, o Espírito do Filho, que nos abre o entendimento para compreendermos as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos capacite a entender, mas também que o Teu Espírito nos capacite em Teu Filho Jesus Cristo a vivermos a vida que o Teu Filho Jesus Cristo preparou e proporcionou a nós, Pai. Abençoa cada um aqui em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Colossenses 3, do 1 a 17 diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Irmãos, nesse texto, né, e desde aí do final do capítulo 2, Paulo está destacando, né, que aquele Cristo suficiente, né, que existia antes da criação, né, aquele que criou todas as coisas e sobre, debaixo dos pés dele, sob os pés dele estão todas as coisas, ele governa tudo. Esse Cristo supremo, esse Cristo que é o Filho de Deus, esse Cristo em quem habita plenamente a natureza divina de Deus, né? Esse Cristo supremo
tem um relacionamento conosco. Nós nos relacionamos com Ele. E esse relacionamento é tão íntimo, diz Paulo, que nós estamos unidos a Ele. É interessante sempre que os irmãos lerem a carta aos Colossenses, né, ou outras cartas de Paulo, por exemplo, como Efésios, observe como que Paulo sempre usa a expressão em Cristo ou com Cristo. Em Cristo ou com Cristo. Que geralmente é a tradução da mesma palavra, do mesmo termo grego ali, né, uma ideia de estar nele. Isso é uma forma, né, de Paulo destacar que nós estamos unidos a Jesus. Como eu disse, na teologia é chamado de união mística. Né? Como eu dei uma ênfase negativa à ideia do misticismo, né, então soa meio negativo. Mas místico aí significa algo misterioso, espiritual que nós temos com Jesus. Essa união. Né? Então se você quer algo místico, é entender que você está unido a Jesus. Que Cristo habita em vós. E o fato dele estar em vós é a esperança da glória de vocês. Então nós temos esse relacionamento com o Supremo Cristo. E é o relacionamento mais importante, maravilhoso e suficiente que alguém pode ter. E esse é o grande desafio nosso no aconselhamento. Né? Eu que tenho procurado e tentado me aprofundar um pouquinho mais em aconselhamento, né? Fazendo o mestrado, já fiz um curso de aconselhamento numa igreja batista em São Paulo. Estou fazendo o mestrado e agora, um mês que vem, eu tenho uma conferência de aconselhamento em Atibaia, ou é Águas de Lindóia, agora não lembro. Águas de Lindóia, isso. Então, o grande desafio nosso é fazer as pessoas a quem nós aconselhamos dependerem só de Jesus. Esse é o desafio da igreja. É fazerem as pessoas entender que o grande mal do ser humano é estar apartado de Deus. E que a nossa vida só vai ser plena quando nós nos ligarmos cada vez mais a Deus. E no aconselhamento a gente lida com tantas situações, e quando você vai observar a vida daquela pessoa, você vai ver que ela colocou a sua confiança em outra coisa, que não seja Jesus. E ela dependeu de outra coisa, e aquilo geralmente é a causa das frustrações, das decepções, das desilusões, das depressões da pessoa, porque ela depositou a confiança em outro. E quando nós depositamos confiança em qualquer outra coisa, pessoa ou coisa, nós estamos depositando a nossa confiança em algo que não é estável, em algo que não é durável. Então, por melhor que seja o seu casamento, ele não conta com a estabilidade que você gostaria que ele tivesse. Só Deus é eterno, só Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Agora, os nossos cônjuges, eles podem mudar. Eles são passíveis de mudança, de instabilidade. Você conhece uma pessoa hoje, essa pessoa talvez seja maravilhosa. Mas, quem sabe, daqui uns dias, meses ou anos, aquela pessoa passa por algumas coisas que muda a forma de agir dela, a forma de pensar dela. E isso vai trazer consequências para você. Então, se a sua vida não estiver realmente estabelecida e firmada nesse relacionamento mais importante, maravilhoso e supremo que é Jesus, você corre o risco de ficar à mercê das circunstâncias que podem mudar o tempo todo. Então, quando você coloca a sua segurança nas instabilidades das relações humanas, nas instabilidades da riqueza, da economia, da política, você corre um sério risco de, quando essas coisas mudarem, falharem, você ficar frustrado. Então, o nosso desafio é fazer as pessoas confiarem em Jesus, entender que nele está a nossa vida, que nós devemos realmente nos apegar cada vez mais a ele e depender, entender que ele é supremo nas nossas vidas. Mas dentro desse aspecto aqui, do relacionamento com Cristo, que é fundamental nas nossas vidas, e Paulo mostra que nós estamos nele, e morremos com ele, ressuscitamos com ele, nos despimos com ele, e fomos revestidos com ele no passado, e que, consequentemente, tem que trazer para nós uma ação condizente com aquilo que nós já temos em Cristo, né? Com o mesmo poder que ele executa essas coisas, e nós devemos viver cada vez mais essa mortificação, essa nova vida, esse revestir-se de um novo homem. Mas Paulo também, dentro desse relacionamento com Cristo, ele liga outras coisas. Ele vai, basicamente, o que Paulo vai mostrar aqui, né, no raciocínio dele, é que o fato de nós termos um novo relacionamento supremo, suficiente com Jesus, deve nos levar a um novo relacionamento com o nosso próximo. Deve levar nós a vivermos novas relações transformadas pela nossa relação principal, que é com Jesus Cristo. Então, uma pessoa que conhece a Deus, que conhece a Jesus e que vive em Jesus,
não só tem um relacionamento novo com Deus através de Cristo, mas deve ter um relacionamento novo com o seu próximo. Basicamente, é aquilo que o apóstolo João diz, irmãos, na sua carta, quando ele fala assim, 1 João 4,20, se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, o apóstolo João está dizendo que o fato de nós termos um relacionamento com Deus, de amarmos a Deus, tem que implicar e tem que ter um efeito nos nossos relacionamentos pessoais e interpessoais. Nós devemos relacionar agora em amor com as pessoas, principalmente com aqueles que são os nossos irmãos, parentes na fé. Nós temos que ter um relacionamento renovado. Mas esse relacionamento renovado com as pessoas só vai existir se nós de fato tivermos um relacionamento com Cristo. Ele é suficiente, Ele é supremo sobre as nossas vidas e Ele renova não só a nossa relação com Deus, mas renova a nossa relação uns com os outros, né? Na teologia nós aprendemos que quando Deus cria o homem, Ele coloca o ser humano ali no jardim numa tríplice relação. Uma relação com Deus, uma relação com a natureza e uma relação com o seu próximo, com os seres humanos que são o seu próximo. E Cristo renova essa relação que nós temos, essa tríplice relação com Deus, com a criação, né, que não é o foco nosso aqui, mas também com o nosso próximo, com os nossos relacionamentos pessoais. E eu gostaria de chamar a atenção agora para os irmãos, como que Paulo vai mostrar, né, dessa velha humanidade, né, o velho homem, ou a velha humanidade em Adão, e a nova humanidade em Cristo. Como que é a velha humanidade que ainda está ligada a Adão, e aquela nova humanidade que deve estar em nós, que estamos unidos ao novo Adão, o último Adão, que é Jesus Cristo. Paulo vai dizer, né, que se nós formos ressuscitados juntamente com Cristo, nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta. Olha a palavra-chave aqui que os místicos gostavam. Algo oculto, né? Algo misterioso. E aqui Paulo fala, a vida de vocês está oculta, guardada em Cristo, com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, tudo aquilo que nós já somos em Cristo, mortos para o pecado, ressuscitados para uma nova vida, revestidos de um novo homem, está ali em Cristo. Está em Cristo. E quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. E então Paulo vai dizer, já que a vida de vocês está em Cristo, busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto. Tem um escritor, o Charles Spurgeon, bem conhecido nosso, que ele diz assim, quanto mais do céu existir em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. E Paulo está dizendo para nós, busquem as coisas do alto. Em outras palavras, é como Paulo estivesse dizendo aquilo que Jesus nos falou, né? Buscar em primeiro lugar, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, é o que Paulo está dizendo. Pensem nas coisas lá de cima, nas coisas que pertencem a Cristo, nas coisas que são próprias de Cristo. Não pensem nas coisas humanas aqui de baixo. E Paulo, então, vai destacar aí, a partir do verso 5, como que é a velha natureza, ou a velha humanidade, herdada em Adão, né? E ele vai mostrar que nós devemos então fazer morrer. Como eu disse, ele já disse que nós já morremos em Cristo. É o que nós somos em Cristo. Agora ele diz que nós devemos fazer morrer. Então, na ética de Paulo, primeiro Deus faz algo. E por causa daquilo que Deus faz, nós podemos realizar aquilo com a capacidade que Ele nos dota de cumprirmos a sua vontade. Então ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele vai destacar uma série de vícios, uma série de práticas pecaminosas, né? Por exemplo, ele vai destacar 5 práticas. Se você observar aqui as primeiras práticas, ele vai separar, né? 5, depois 6 práticas. Ele diz assim, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Agora vem a 6. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, e não mintais
uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então veja que ele destaca essa série de práticas, ele não está sendo exaustivo, ele não está sendo detalhado e mostrando todos os pecados que há, mas para os seus propósitos ele destaca uma série de pecados. Tenta observar nessa primeira série de 5 pecados aí, ou vícios, o que é em comum nesses pecados? Observa aí. Primeiro, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. O que tem em comum nesses pecados aqui? Sensualidade. Como? Desejo? Não entendi. Oi? Pode falar. Pode falar. Em outras palavras, a gente pode observar que esses pecados aqui, o que tem em comum é que é algo do coração, algo dos nossos afetos, dos nossos desejos. A prostituição vem dos desejos, a impureza tem a ver com desejo, paixão lascívia tem a ver com desejo, o desejo maligno, não, o desejo ruim tem a ver com lascívia, a avareza tem a ver com desejo. Ou seja, ele destaca aqui primeiramente a raiz dos nossos pecados, que está num desejo, em uma ânsia do nosso coração de ser preenchido com algo, que no caso aqui não é Deus, né? É um substituto para Deus, por isso que ele vai destacar que é idolatria. Né? E há um escritor que ele destaca o seguinte, que quando Paulo diz que a idolatria, não necessariamente ele está falando só da avareza, mas ele está falando que tudo isso é a prática idólatra do homem, porque isso tende a substituir o prazer que nós temos em Deus nessas coisas, ou em coisas que são próprias da criação de Deus. Então a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, desejo maligno e a avareza estão ligadas mais aqui ao desejo. Tudo ligado a desejo, a ânsia ou afetos do nosso coração. Mas agora observa a segunda lista de pecados aqui. Está lá no verso 8. Agora despojai-vos de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. O que isso tem a ver aqui? O que há em comum nesses pecados aqui? Exatamente, estão relacionados ao próximo, estão bastante relacionados à fala, ou uma atitude assim, geralmente voltada a você a falar por alguém, né? Agir com ira, agir com indignação. Aqui é uma indignação, não é simplesmente estar indignado com alguma coisa, não, é um termo muito mais forte em grego, uma ideia muito mais intensa, né? de uma forte revolta, né? De uma certa rebeldia até. A maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar, e não mentais uns aos outros. Então, observa, não só essa lista de 6 pecados aqui, a segunda, mas a primeira também, e você vai observar o seguinte, que todos esses pecados, o primeiro está bem relacionado a desejo, né? O segundo muito relacionado à fala, né? Ou atitudes de ira e de maldade com o próximo, mas observa que todos esses 11 vícios ou pecados, eles estão bem relacionados ao quê? Esses pecados aí são cometidos contra quem? Contra Deus? Você comete prostituição contra Deus? É claro que todo pecado no final é contra Deus, né? É uma quebra da lei de Deus. Mas a prostituição você comete contra quem? Contra o próximo. A impureza você comete contra quem? Contra o próximo. A paixão lascívia você sacia ela em quem? No próximo. Né? O desejo maligno, no próximo. A avareza não tem muito a ver com o próximo. Será que não? Eu estava pensando, primeiro eu falei assim, a avareza parece que é o único que não tem. Mas depois eu estava pensando, a avareza tem a ver com o próximo. Não, porque na avareza você quer reter para si, em detrimento do seu próximo. Você quer acumular riqueza para si, você não se preocupa com o seu próximo. Então é um pecado contra o próximo também. É claro que é uma idolatria contra Deus, mas é contra o próximo que você acaba pecando. Porque Deus não é afetado por isso. Como diz, acho que é um amigo de Jó que diz, né? Olha as nuvens lá do céu. Se você faz o mal, que mal que você faz a elas? Se faz o bem, que benefício você dá a elas? Deus da mesma forma. O bem e o mal que nós fazemos aqui, diz o amigo de Jó, só beneficia ou prejudica o nosso próximo. Deus é sempre eterno, imutável, bendito,
e ele não é afetado pelo nosso pecado. A glória dele não diminui. A glória dele é menos reconhecida, mas a glória dele é a mesma. A felicidade e a alegria de Deus é a mesma. Mas o nosso pecado atinge o nosso semelhante, como diz lá na conversa de Jó com o seu amigo. Então esses pecados aqui são pecados que geralmente atingem o nosso próximo. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena, a mentira, atinge a Deus. O nosso próximo. Então, são pecados que destroem os nossos relacionamentos pessoais. São pecados que afetam as nossas relações interpessoais. Agora observa que mais à frente, ele vai destacar a nova humanidade em Cristo. Veja aí no verso 12 até o verso 17, que ele vai falar revestivos. Então, se por um lado ele fala fazei morrer, despojai-vos no verso 8, ele vai dizer no verso 10, revestir-se do novo homem, despiste-se no verso 9 também, e agora no verso 12 ele vai dizer, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Então, ele destaca novamente o relacionamento nosso com Deus. Nós somos eleitos, escolhidos, somos santos e somos amados. E ele diz, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, e assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição, e seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então veja que Paulo contrapõe os 11 vícios a 11 virtudes. E o que essas virtudes aqui, essas práticas boas, virtuosas, têm a ver? Da mesma forma que os pecados lá têm a ver com desejos e atitudes negativas contra o próximo, assim agora Paulo vai destacar os afetos de misericórdia. Para quem que são dirigidos? Para o nosso próximo. A bondade, para quem que é dirigida? Para o nosso próximo. A humildade é feita diante de quem? Do nosso próximo. A mansidão, a paciência, a longanimidade. Essa ideia de uma pessoa longânima é aquela pessoa que tem um longo ânimo. Essa é a ideia da palavra em português, um longo ânimo. Então você está sofrendo, mas você tem um ânimo longo de sofrer e de aguentar situações difíceis. Da mesma forma, a palavra grega é usada pelo apóstolo Paulo. É a ideia de resistir longamente diante de adversidades. De suportar adversidades com paciência, sem desistir. E Paulo está dizendo, vocês têm que ter longanimidade com o próximo. Você tem que suportar o próximo. Você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que viver em paz, você tem que ser agradecido, você tem que habitar a palavra de Cristo em vocês. Então, são virtudes que Paulo vai destacando e vai contrapondo àqueles vícios. E o que eu quero destacar para os irmãos é que os nossos pecados, os vícios cometidos com o nosso próximo, têm que ser revestidos ou mudados para virtudes que promovem os nossos relacionamentos. Nós não vamos aqui esmiuçar cada um dessas virtudes ou vícios. A minha ideia não é essa, minha proposta é ter uma visão geral da carta com vocês e aplicarmos e vermos como que Cristo, então, é o fundamento dos nossos relacionamentos. E o fato agora de estarmos nele, nós somos revestidos de um novo homem que se refaz à imagem de Deus, que nos criou. Então agora nós devemos viver e devemos nos esforçar para experimentarmos cada vez mais essa nova humanidade que Cristo já nos dá acesso, já conquistou e já realizou para nós e por nós. Então nós devemos ter esses novos relacionamentos virtuosos com o nosso próximo. Então as virtudes e vícios, primeiramente, irmãos, concluindo essa primeira parte, vícios e virtudes moldam os nossos relacionamentos. Ou você tem vícios que perturbam relacionamentos e moldam eles de uma maneira negativa, ou você tem virtudes que vai promover relacionamentos harmoniosos, condizentes com a humanidade que Deus
propõe para nós. Mas nessa segunda parte eu queria destacar como que os vícios e virtudes moldam as nossas famílias. Porque Paulo não acabou a ideia do relacionamento, né? Paulo está desenvolvendo, primeiro, o relacionamento que nós temos com Cristo, e o fato de nós termos esse relacionamento com Cristo, devemos ter novos relacionamentos uns com os outros. E a família se encaixa e recebe o destaque de Paulo aqui, né? Porque a partir do verso 18, ele vai destacar então os relacionamentos familiares, até o capítulo 4, verso 1. Mas ele não está falando também de escravo e de senhor? É que naquele contexto, principalmente no contexto judaico, o escravo era parte da família. Ele é considerado como um membro familiar, ele vivia junto ali na casa. Então ele é colocado dentro do seio da família. Hoje é mais difícil porque nós não temos mais a mesma relação de escravos. Nós temos relação de patrão e empregado, que é um pouco diferente, mas tem a sua semelhança. A gente pode tentar aplicar, com certas limitações, essa ideia de senhor e de servo, né, para a relação de empregado e empregador. Okay? Então veja aí, como que ele vai falar das esposas, ele vai falar dos maridos, ele vai falar dos filhos, ele vai falar dos pais, ele vai falar dos servos, ele vai falar dos senhores, né, até o capítulo 4, o verso 1. E o que eu gostaria de destacar dessas relações aqui, conjugal, paternal, trabalhista, né, que também tem que ser transformadas pela nossa relação com Cristo, que é o nosso cabeça, que é o cabeça da igreja, o cabeça de cada um de nós, como que essas listas aqui de vícios e virtudes, elas perturbam ou elas promovem harmonia nos nossos relacionamentos familiares. Eu queria então fazer um exercício aqui. Vamos olhar aqui para a lista de vícios. Né? Lista de vícios. Quais são os vícios aí? Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, maledicência, mentira e etc. Né? Vamos pensar, olhe para a lista aí, né, de vícios, né, e reflita como que elas destroem as relações. Primeiro, conjugal. Como que a prostituição, a impureza, a paixão lascívia destroem os relacionamentos conjugais. Vamos ver lá, Paulo fala assim, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então pensa aí, como que, por exemplo, a prostituição destrói um casamento, um relacionamento conjugal? Como que a impureza, ela atrapalha no relacionamento conjugal? Como que essa paixão lascívia, né, destrói relacionamentos? O desejo maligno, maledicência, né? Vamos pegar aqui a maledicência, que é uma coisa tão comum que a gente às vezes tolera muito facilmente, né? Você o tempo todo falar mal, criticar o outro, tratar o outro com falas ofensivas, né, destrutivas. Como que isso o tempo todo destrói relacionamentos? Como que a mentira atrapalha no relacionamento? Você mente uma vez, mente duas e aquilo, e você vai contando uma mentira para dar suporte para outra que você contou. E quando vê, sua vida já está num amaranhado, o seu relacionamento está num emaranhado de mentiras. E você agora não consegue mais sustentar o seu relacionamento. Por fim, a mentira, ela é desmascarada e o seu cônjuge, quer seja esposa ou esposo, não confia mais em você. Por quê? Porque sua vida, o seu relacionamento foi muitas vezes sustentado em mentira. Então veja que essa lista de vícios aqui, eles têm aplicação direta para o relacionamento conjugal. Alguns pecados aqui têm uma aplicação ainda maior, né, como a prostituição, a impureza, a paixão, lascívia, desejo maligno, a maledicência. Então, pensa um pouco sobre isso. E depois na sua casa, quem sabe, faça um exercício assim. Pensa como que esses vícios podem estar destruindo o seu relacionamento conjugal, ou até estar destruindo o seu relacionamento futuro conjugal, né? Porque você talvez está namorando, está planejando se casar, e você está vivendo talvez alguma desses vícios aqui, está praticando eles, e isso está corroendo desde já, o futuro relacionamento conjugal. Agora pensa agora nos filhos, né? A relação paternal, pais e filhos. Está aí no verso 20, 21. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, a ideia da obediência, e diz, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Quais pecados dessa lista de vícios aqui se aplica principalmente a pais e filhos? Citem aí. Olha a lista aí, as duas listas pequenas, aí, de 5 e de 6. E quais que se aplicam a relacionamento pai e filho? Citem aí, rapidamente.
todas a gente consegue aplicar. Se você ficar atento, você vai conseguir aplicar todas. Até, por exemplo, prostituição, impureza, né? Você tem muitos casos de abuso, né, de pais aí com relação aos filhos, né? Isso você vai conseguir, sim. Mas tem outros aí que são mais próprios, né? Linguagem obscena, né? A ira, né? O próprio Paulo fala, não tratem, né, os vossos filhos, né? Não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. O que mais? Mentira. Né, os filhos, principalmente, né, que têm uma tendência muito grande de mentir para os pais, mas pais também mentem para os filhos, né, enganam os filhos. O que mais? A indignação, né, essa ira, essa revolta, essa forma indignada de tratar o outro. Né. Então, veja, esses pecados eles afetam, né, a relação de pais e filhos. Agora vamos pensar aqui na relação trabalhista, né, escravo e senhor. Verso 22 até o 4:1, Paulo diz assim, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, quais são os pecados, né, que atingem principalmente aqui a relação de trabalhista, né, servo e senhor? No caso nosso hoje, né, empregado, empregador. Quais são os pecados aqui que a gente pode destacar? A avareza, é o primeiro da minha lista também. A avareza. Quando um patrão, por exemplo, ele quer que o seu funcionário trabalhe, mas ele quer acumular só para si. E reter só para si. E não cede nunca um aumento bom de salário para o seu funcionário. Só cede quando o negócio já não dá mais, né? Então a pessoa marrenta, né, com mão fechada, e nunca é avareza. O que mais? Mas o escravo, né, o trabalhador, também pode trabalhar com avareza, visando somente o seu salário. É o que Paulo está falando para o escravo aqui. Não trabalhe só pensando em agradar o homem. Ou não trabalhe só pensando em obter a sua recompensa aqui nesse mundo, mas trabalhe como considerando que você está servindo a Deus. Então, os dois lados cometem a avareza. Aquele que quer que o seu funcionário trabalhe para ele ficar rico, mas ele não quer nunca dar benefício para o seu funcionário, livremente. E o funcionário que só está trabalhando simplesmente para ganhar o seu sustento mensal, mesmo que seja pouco, e não está preocupado se ele está servindo a Deus, se está fazendo suas coisas corretas, se está fazendo espontaneamente. Né? Isso também é uma manifestação de avareza. O que mais? Mentira. Né? Aqui, geralmente, quem vai praticar, geralmente, não é sempre, né? Não é só eles, né? O patrão também mente para os seus funcionários. Ah, não, o salário atrasou é porque não tem dinheiro, né? Mente também. Mas o funcionário é campeão nisso, né? É uma tendência maior daquele que é inferior mentir para o superior. Essa é a tendência, né? Essa é a tendência humana, né? O medo, né? Então a mentira. O que mais? A maldade, né? A indignação, a ira, maledicência, né? O funcionário que fica o tempo todo falando mal do chefe, né? Falando mal do patrão, detonando o patrão, detonando a empresa. Isso é maledicência, é você falar mal. Linguagem obscena, né, que está junto com a maledicência, né, você falar de maneira obscena do seu patrão, do seu chefe. Né. Então, veja, irmãos, que esses vícios que Paulo coloca, eles atingem as nossas relações, conjugal, paternal e trabalhista. Né. Agora, vamos pensar no exercício oposto. Né, como que aquelas virtudes que Paulo vai destacar, lá a partir do verso 12, né, como que elas beneficiam os nossos relacionamentos? Veja lá, a relação conjugal. Paulo vai falar que as esposas têm que ser submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então pensa na esposa, vamos pensar só na esposa primeiro. Quais são as virtudes que vão, dessa lista de Paulo aí, que vai promover que a esposa seja mais submissa ao próprio marido? A humildade, né? A humildade e a mansidão. Vai fazer com que a esposa seja mais submissa. Mas tem mais, né? O perdão, porque muitas vezes alguns esposos são difíceis, agem de maneira
inadequada, pecaminosa, e vai ser necessário que a esposa aprenda a perdoar o marido. Longanimidade, né? E aí, às vezes, tem esposa que precisa de um longo ânimo para aguentar alguns maridos. Suportai-vos uns aos outros. Né? Suportai-vos. E aqui eu sei que talvez você já ouviu alguém pregar, de que suportar aqui não é você aguentar alguém, mas é você, vocês já ouviram, né? Eu já ouvi também, e eu já tinha aceitado essa ideia também, de que nós temos que dar suporte para a pessoa. Só que 2 motivos pelo qual isso não é verdade. Primeiro, o contexto mostra diferente. O contexto é bem negativo, né? Olha só. Onde Paulo diz aqui? Perdoou. Aqui, verso 13. Suportai-vos uns aos... Primeiro ele está falando de mansidão, longanimidade. Já são bem assim, negativos. Tenho que ser manso, né? Não posso ser estourado, né? Não posso ser irritadíssimo facilmente. Tenho que ser paciente, longânimo. Tenho que suportar uns aos outros. Ele diz, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Então, veja, o contexto em si já é bem negativo. O contexto em si, das virtudes que ele está colocando, é de uma maneira negativa contra alguns pecados. E o significado da palavra, né, que é aqui para suportar, ela aparece 15 vezes no Novo Testamento, a mesma palavra. E todas as 15 vezes que essa palavra aparece, é sempre no sentido de aguentar alguma coisa. Por exemplo, quando Jesus diz assim, eu tenho uma lista no computador, está até ali, se precisar, se alguém puder passar para mim, dá para vocês verem a lista aqui de locais onde essa palavra aparece. Então, aqui dá para a gente ver. Okay. Então, olha só. Jesus diz assim, exclamou Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? É a mesma tradução da palavra grega usada ali. Né? E depois aparece em outros evangelhos. Em Atos 18, né? Também fala, em razão, eu iria atendê-los, eu iria aguentar vocês, eu iria aceitar o que vocês estão falando. Né? Passe ali os outros. Oi. Como? Ah, sim, verdade. Obrigado. Eu estou meio burrinho hoje. 1 Coríntios 4:12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos. Como é que você vai falar que suportar é dar suporte para quem está te perseguindo, né? Fica difícil. Efésios 4:2. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O Colossenses já estamos lendo, né? Vamos pegar um outro aqui. Tessalonicenses 1:4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista de vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Você não dá suporte assim para ajuda para as tribulações, né? Você suporta, você aguenta ela. Né? Quando ele fala não suportarão a sã doutrina, né? Hebreus ali, isso aqui é bem interessante, né? Igual vocês têm que aguentar o pastor antes, isso aqui que fala muito. Hebreus 13:22. Rogo-vos, pois, ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Eu não falei resumidamente, eu falei demais, né, aqui. Então, suportem. Né? A ideia realmente é de você aguentar situações difíceis. Isso é uma virtude. Porque uma pessoa que não consegue aguentar situações difíceis e suportá-las, ele não consegue viver direito. Então, nós precisamos, irmãos, aprender a aguentar. E a esposa, por exemplo, ela tem que aguentar. Ela tem que aprender a suportar situações difíceis, para poder realmente manter essa submissão adequada ao seu esposo. Eu não estou falando que ela vai aceitar maus tratos, espancamento, não estou falando isso. Né? Estou dizendo que a gente tem que aprender a suportar momentos difíceis, aguentá-los com paciência, com longanimidade. É isso que Paulo está destacando. Agora o marido. O marido, Paulo disse que eles têm que amar a esposa, não tratando-a com amargura. Né? Pode fechar ali, por favor. Obrigado. Quais são as virtudes aí que vai promover esse amor do marido para com a esposa? Não tratá-la com amargura e amá-la. Quais são as atitudes aí virtuosas, né, que vai promover isso? Citem aí. Perdoar, né?
longanimidade. Mas pensa só na misericórdia, né? Quando o marido entende que a esposa é um vaso mais frágil, e ele tem que agir com misericórdia, com compaixão com a sua esposa. Ele tem que agir com bondade. Ele tem que ser uma pessoa mansa em casa, né? Para não tratar a esposa com amargura. Ele tem que amar a esposa, está nas virtudes também, né? Tratar a esposa com amor. Então veja que essas virtudes, ela vai promover tanto que a esposa haja da sua forma correta com o marido, sendo submisso, e como que o marido também haja da forma como Paulo requer aqui, amando e não tratando com amargura. Então essas virtudes promovem a relação conjugal. Agora vamos pensar aqui rapidamente na relação paternal, filho ou filial, né? Pai e filho. Lá no capítulo 3, verso 20 e 21. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então o que promove nessa lista de virtudes? Que os filhos realmente obedeçam aos seus pais. Pensa aí na lista de virtudes. Afetos de misericórdia, o que mais? A humildade, né? Porque já que tanto a esposa, né, como o filho que está numa situação assim, de que alguém que é autoridade sobre ele, né, na sua casa, tem que precisar ter humildade. Porque se é uma pessoa que não tem humildade, irmãos, a pessoa nunca se submete. A esposa não se submete ao marido nas suas decisões, na sua direção na casa. O filho não se submete aos pais, porque não tem humildade. Uma pessoa humilde, ela vai se submeter melhor à autoridade de alguém, né? Isso inclui lá, por exemplo, na relação trabalhista, né? do servo que tem que ser submisso, né? E humilde diante do seu senhor também. O que mais? Longanimidade, né? O filho precisa ter paciência, porque às vezes os pais são difíceis, ou às vezes os pais colocam regras corretas e que os filhos às vezes não suportam. Eles têm que não ter paciência, tem que ter paciência, né? Tem que aprender a suportar, tem que aprender a perdoar, porque os pais também erram, né? Se os filhos não conseguirem fazer isso e praticar e não ter essas virtudes, vai ficar difícil ter uma relação correta com os pais. Agora vamos pensar os pais. Paulo diz que os pais não devem irritar os seus filhos para que eles não fiquem desanimados, né? Quais são as virtudes aí que promovem, então, os pais não irritarem os filhos para não desanimar os seus filhos? Como? A mansidão. Um pai manso, né? Um pai que não se irrita o tempo todo, né? Que não estoura. E aqui um conselho para os pais, né? Se você viu o seu filho fazer alguma coisa, né? Se você está irado, não discipline seu filho quando você está irado. Se você está nervoso, se ele fez algo que te irritou, não é o momento de você disciplinar o seu filho, porque você corre o risco de você passar da medida. Então só o discipline em momentos que você está calmo e sereno, manso. Senão você corre o risco de realmente passar da medida e irritar e pecar contra Deus. Segundo, porque muitas vezes a sua indignação é uma indicação de que você está mais irado, e você está revoltado, por causa do que seu filho fez contra você, do que o fato dele ter desobedecido a Deus. Então é mais um orgulho pessoal dos pais, porque você fez isso na frente dos outros, e eu fiquei irado. Aí você vai lá e espanca o seu filho. Isso é pecado, né? E não porque ele realmente te desobedeceu, quebrando o mandamento de Deus. Você está mais preocupado com o fato de que foi você que foi atingido. Então isso é uma atitude errada também, que geralmente vai levar a uma ira desmedida aí na disciplina dos filhos. O que mais? Os pais têm que agir paz, né? Promover um ambiente de paz, né, com seus filhos. Não um ambiente de guerra em que um está lutando contra o outro, né? E todas as virtudes, como eu disse, você tem como aplicar a todos. Mas tem umas que são mais características, principalmente dentro do que Paulo está falando aqui. Não irritar os filhos, né? É o pai que age com misericórdia, com bondade, com mansidão, com amor, né, com paz, né? Esse, então, promove um relacionamento saudável com os seus filhos. Agora, por fim, relação de escravo e de senhor aí, né? Paulo diz que os servos têm que obedecer aos seus senhores, segundo a carne, né? Como é que um servo pode obedecer ao seu senhor? O que ele precisa de virtude aqui? Humildade, nós falamos, né? O que mais? Ser manso, né? Porque às vezes o patrão pode agir de uma maneira errada, e se ele ficar estourando o tempo todo, isso vai prejudicar a sua relação com o seu patrão. Então ele tem que ser manso, tem que ser longânimo, né? Aguentar momentos difíceis, aguentar momentos que o salário às vezes não vai estar tão bom, para ele conseguir viver adequadamente. Suportar, perdoar, isso é necessário num relacionamento assim, de alguém que está na posição de servo ou de trabalhista, né? Um trabalhador. E os senhores? Paulo diz aí que eles têm que tratar o servo com justiça e com equidade, ou igualdade, né? Quais são as virtudes que promovem isso?
Mansidão, sim, correto, eu coloquei aqui na minha lista. O que mais? Bondade, né? Para agir com justiça não tem que ter bondade no coração? Você só vai agir com justiça se você tiver bondade, né? A misericórdia, né? O patrão entendeu, olha, meu funcionário tem família para sustentar, assim como eu tenho a minha. Será que é correto eu ficar acumulando tanto para mim e não preocupando com aumentar e dar um salário mais digno, se eu tenho capacidade de fazer isso? Então, é a ideia de misericórdia, né? Misericórdia é quando você olha para a miséria do outro, para a situação difícil do outro, e o seu coração ele se dói daquilo, ele se comove com aquilo. Essa é a ideia da nossa palavra em português, em misericórdia. Em grego também tem uma ideia muito parecida de você sofrer com o outro, né? Então veja, irmãos, esse foi um exercício rápido, mas depois você faça na sua casa, pensa na sua família. Se você for, por exemplo, casado, pensa no seu relacionamento conjugal, pensa no seu relacionamento filial ou paternal, né? Pensa no seu relacionamento trabalhista e veja como que esses vícios atrapalham o seu relacionamento. E, acima de tudo, veja como as virtudes que Cristo propicia para você realmente promove os relacionamentos. Agora, eu quero terminar destacando uma coisa. Qual desses relacionamentos aqui Paulo mais destaca? Qual dos relacionamentos aqui? Esposa, marido, filhos, pais, servos, senhores. Qual que recebe mais destaque de Paulo? Do serviço. Por quê? Alguém lembra de alguma coisa que tenha... Por que Paulo gastou mais tempo falando do servo do que falando da esposa, do marido, dos filhos, dos pais? Por quê? 23? Ele pode ler aí. Sim, nós temos que fazer para o Senhor, né, focado no Senhor sempre, né, e na verdade isso é uma ênfase bem grande aqui, depois eu vou destacar ainda antes da gente terminar. Né. Aqui está servindo. Cristo você serve. Mas por que Paulo dá todo o tempo falando de servo e de senhores? Vocês sabe quem é um membro da igreja de Colossos? Sabe quem era membro de lá? Onésimo. Onésimo e Filemon. Paulo escreve uma carta, né, para Filemon, né, falando de Onésimo, que ele tinha fugido, tinha provavelmente roubado alguma coisa, e ele estava devolvendo a eles agora como um irmão, né, para voltar para lá. Inclusive, lá no final da carta, se você ler lá no capítulo 4, verso 9, Paulo vai falar assim: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, Paulo pegou a carta de Filemon, a carta de Colossenses, e deu na mão dele. E falou: ele vai junto com os outros irmãos que estavam indo, né, entregar a carta para Paulo. E Onésimo estava junto, né? Então Paulo destaca tanto aqui a ideia dos servos e dos senhores, porque tinha esse problema lá na igreja, desse escravo que agiu mal com o seu senhor, e agora Paulo está dizendo: agora vocês têm que viver uma relação renovada em Cristo. Paulo quer destacar isso, então, na sua carta, irmãos. Então veja como que um relacionamento com Cristo, ele é supremo para que os nossos relacionamentos pessoais sejam transformados. E eu quero destacar aqui, veja só, verso 18: esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Qual é a motivação da esposa a agir certo? É o relacionamento dela com o Senhor, né? O marido aqui, infelizmente, não tem essa ênfase, mas a ênfase está no contexto. Olha o verso 20: filhos, em tudo obedeceis aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou seja, a motivação é o relacionamento que eu tenho com Deus. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Também aqui não tem. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, né? Ou seja, o destaque é o relacionamento com o Senhor, que é a motivação para os nossos relacionamentos pessoais. E os senhores, no capítulo 4, verso 1, senhores, tratai os servos com justiça e equidade, certo de que também tendes Senhor no céu. Ou seja, o fato de eu me relacionar com Deus, com Cristo, e ter esse relacionamento pessoal com Ele, tem que renovar os meus relacionamentos interpessoais com o meu próximo. E para isso eu preciso das virtudes que Cristo tem e que Ele supre para mim. E eu preciso cada dia mais me revestir como eleito de Deus, santo e amado, de afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão,
etc., para que eu possa ter relacionamentos renovados. Então veja, irmãos, que tudo isso só é possível porque nós temos um relacionamento com Deus. Sem relacionamento com o Supremo Senhor, aquele que é a fonte de todo esse bem, nós não temos como ter relacionamentos transformados. Nós precisamos de Cristo para que nós possamos realmente nos submeter e servir uns aos outros corretamente. Uma última citação aqui: a visão da glória de Deus produz humildade. As estrelas somem quando o sol aparece. Então, quando você vê quem é Cristo, a glória dele, você tem que se tornar mais humilde nos seus relacionamentos, mais pronto a servir um ao outro nos seus relacionamentos, porque você entende que tem alguém que é muito superior a você, que é Cristo. E agora, como você viu a glória dele e a grandeza dele, você tem que se humilhar. Não aquela humildade fingida que Paulo condena aqui nos místicos, né? Aquela falsa humildade, mas agora a humildade verdadeira de quem viu a glória de Deus, de quem conhece a Deus, e agora realmente pode servir ao Senhor, porque entende que eu sou uma estrela, não sou nada. O sol apareceu, Cristo é supremo, então eu sou servo, eu tenho que servir a Ele e servir a Ele através do serviço ao meu próximo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que nossa relação com Cristo possa ser um relacionamento fundamental para a nossa vida, né? E que a nossa relação com Ele possa renovar os nossos relacionamentos interpessoais. E quanto mais nós nos aprofundarmos nos nossos relacionamentos pessoais com Cristo, nós vamos ter os nossos relacionamentos interpessoais renovados automaticamente pela nossa vivência em união com Jesus Cristo.